Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você confere a violência sem idade. Cresce o número de violência contra crianças e adolescentes e, em muitos casos, o agressor está dentro de casa. Aqui no estúdio eu vou conversar com o promotor da Infância e Juventude. E o PIB do Maranhão crescendo quase 2% no primeiro trimestre do ano. E ainda você confere o Maranhão alcançando a terceira posição no ranking de transplante cardíacos. Isso aqui na região Nordeste, viu? Notícia boa. E por falar em notícia, você também vai ter informações aqui da capital e do interior. É o nosso giro de notícias. Está no ar, o seu Revista Maranhão. Começando a semana, aliás, mais uma, né? Graças a Deus, que seja de tranquilidade, que seja positiva também, mas que seja com muita, mas muita tranquilidade para que você possa dar seus passinhos aí rumo àquilo que você tanto deseja. São os nossos projetos, os sonhos, tá bom? E não esquece da tranquilidade, porque a gente precisa, né? Mas olha, eu vou começar aqui a nossa revista eletrônica de toda semana, trazendo dados para vocês. Você sabe que criança deveria estar brincando o tempo todo, né? Aprendendo também, sendo protegidos, principalmente por aqueles que precisam proteger. Mas os números mostram uma triste realidade. Muitas vezes a violência começa dentro de casa. Dados do Atlas da Violência mostram que de 2013 até 2023, os casos saltaram de 35 mil para 115. E um alerta, viu? A maior violência ainda é praticada entre quatro paredes. Nos últimos 10 anos, o número de casos de violência contra menores no Brasil saltou de 35 mil para mais de 115 mil, de acordo com o Atlas da Violência. A maioria dos episódios acontece dentro do próprio lar, muitas vezes praticados por quem deveria garantir proteção. Durante as férias escolares, quando muitas crianças passam mais tempo em casa, o número de denúncias começa a aumentar. Conselhos tutelares e instituições de proteção reforçam a importância da vigilância e da denúncia por parte da comunidade. Então a criança está em casa, não tem às vezes muito atrativo, não sai, não tem o direito ao lazer, os pais estão muito ocupados às vezes financeiramente e isso vai desencadear mais que as crianças aprontem dentro de casa. Muitas das vezes os pais não têm paciência, às vezes não são os pais, são algum outro responsável, um tio, uma prima que cuida dessa criança e acaba infelizmente maltratando. Outra orientação é observar sinais como mudanças bruscas de comportamento, isolamento e agressividade. Os principais alertas, às vezes, é o comportamento da criança. Às vezes a criança ela se retrai, às vezes o pai ou a mãe quer convidar a criança para ir a algum lugar e esse violador está lá presente. Depois que a denúncia é feita, entra em ação uma rede de proteção formada por diferentes profissionais. O acolhimento da criança é uma etapa fundamental que exige cuidado, escuta qualificada e orientação adequada para garantir sua segurança e bem-estar. E ao chegar para nós, essa criança ou esse adolescente, a gente inicia o acompanhamento dela por meio dos nossos serviços nas unidades CREAS, que são o Centro Especializado de Referência de Assistência Social. E aí, a partir disso, começa um acompanhamento com uma equipe de referência, composta por assistentes sociais e psicólogos. Proteger a infância é um dever de todos. Para denunciar maus tratos, violência física, psicológica, sexual ou negligência contra crianças e adolescentes, procure o conselho tutelar mais próximo da sua casa, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente ou ligue para o Disque 100, serviço nacional que garante o seu anonimato com atendimento disponível 24 horas. Olha, gente, sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Dr. Márcio Tadeu, ele que é promotor de Justiça da Infância e Juventude. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço. Doutor, a gente acabou de ver, né, infelizmente, dados que mostram esse avanço, né, que em nada é positivo desse número de violência. A gente pode falar, doutor, que essa violência ainda está atribuída a quais fatores e se dentro de casa ainda é algo decisivo também? A questão da violência contra crianças e adolescentes, ela é uma questão que tem que nos preocupar. As estatísticas, as pesquisas, elas mostram que existe uma grande divisão do tipo de violência em relação ao ciclo de vida.
que isso quer dizer? A violência, a partir dos 13 até os 29 anos, que embora não seja adolescente, mas é considerado jovem pelo Estatuto da Juventude, é uma violência na rua, é uma violência que envolve, por exemplo, um ingresso cada vez mais precoce de adolescentes na criminalidade organizada, nas facções criminosas. E isso se explica. O período da adolescência é um período em que as pessoas tendem a um sentimento de pertencimento. E se você cruza esse dado com o dado da pesquisa sobre pobreza na infância e na adolescência do Unicef, por exemplo, que você vê não só a questão da renda, mas diversos outros aspectos dessa pauperização da adolescência, da infância, você percebe que essa pobreza ela acaba sendo um elemento que torna mais vulneráveis esses adolescentes para esse encanto que é o poder, a capacidade de destaque que o crime organizado traz. Por outro lado, abaixo desses 13 anos, você tem uma violência que acontece no lugar onde essa criança está. E onde que essa criança está? Ela está dentro de casa. Então, a violência doméstica e familiar, ela cresce muito por vários aspectos. Principalmente porque a criança, ela está no ambiente que ela devia ter a proteção e que, pelo contrário, ela está sendo agredida, né? Se você percebe, por exemplo, a curva que foi descendente no registro dos casos de violência durante o período da pandemia, você observa que isso se deu também como consequência da própria violência. Por quê? Porque a criança que sofre a violência doméstica e familiar, ela tem muito mais dificuldade para pedir socorro do que qualquer outro tipo de vítima. Se a gente lembrar, durante a pandemia, teve uma campanha do Conselho Nacional de Justiça, da Associação dos Magistrados Brasileiros, daquele X vermelho na mão para a mulher que estava em violência doméstica apresentar na farmácia. Mas é uma mulher, uma pessoa adulta. A criança de 6, de 8, de 10, mesmo um adolescente no início da adolescência, ele tem muito mais dificuldade de fazer isso. Por isso que a lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele responsabiliza todos, mas principalmente profissionais das áreas de saúde e de educação, na notificação compulsória, ou seja, obrigatória dos casos, mesmo que suspeitos de violência. Por quê? Porque é no serviço de saúde, na UPA, principalmente, ou nas consultas regulares mesmo, e na escola, que você tem as oportunidades de fazer a revelação espontânea ou de identificar uma possibilidade de uma violência. No tempo da pandemia, por exemplo, um desses grandes aspectos foi fechado, que era a questão da escola. Espaços, né? Então, você tinha mais dificuldade. É por isso que se diz que, embora esses números eles tenham uma tendência de crescimento, de alta, é muito possível afirmar que existe ainda uma subnotificação. Uma prova factual é que sempre a notificação ela aumenta em junho e julho. Por quê? Porque eles estão logo em seguida ao mês de maio, que tem no dia 18, né, o ápice da campanha do Disque 100, da denúncia. E aí você observa que a informação é uma arma muito poderosa no enfrentamento desse tipo de violência. Agora, é impressionante, a gente conversava aqui nos bastidores e o senhor fez uma nítida e sóbria divisão, né, que mostra para a gente os cenários, né? Quando o senhor fala e traz esse dado do Unicef mostrando, né, esses adolescentes, né, e esse tipo de violência que é tão severa quanto, eu queria que o senhor dissesse para a gente como é que está essa realidade aqui no Maranhão. Ela continua preocupante. A Promotoria da Infância, da qual eu sou titular, eu tenho um procedimento para verificar no território da cidade operária, aqui em São Luís, a incidência e o sucesso de políticas de prevenção à violência contra a juventude, a adolescência, principalmente afrodescendente. Por quê? Porque a gente tem duas leis, tanto o Estatuto da Juventude quanto o Estatuto da Igualdade Racial, que obrigam o poder público, municipal, estadual, federal, a criar políticas para tentar prevenir a violência contra essas pessoas, né? A gente teve, inclusive, uma CPI no Senado que apontou
e é uma expressão do próprio relatório dessa CPI, na questão da mortalidade da juventude negra, que a gente tinha uma verdadeira situação que hoje poderia ser chamada de estado inconstitucional, né, com relação ao respeito à vida. Uma incidência muito grande da mortalidade. Quando a gente fala nas pesquisas dos incidentes de letalidade violenta, né, são os crimes que levam à morte, essa faixa da população entre 13 e 29 anos está muito presente. E fazendo um segundo corte, é o corte étnico-racial, são pretos e pardos. Se você associar isso à questão social, econômica, da vulnerabilidade social e econômica, você observa, sem sombra de dúvida, que é preciso que a gente tenha políticas públicas. Um exemplo positivo nesse sentido, por exemplo, é o programa Pé de Meio do governo federal. À medida que os adolescentes vão atingindo a maioridade, os 14 anos, muitos têm que abandonar a escolarização para poder ingressar no mercado de trabalho, um mercado de trabalho informal, porque eles poderiam ter um caminho do mercado de trabalho como aprendizes, como determina a Lei 10.097. Mas muitas vezes o mercado de trabalho que se apresenta para eles é um mercado de trabalho ilícito, criminoso, né? Porque ele rende mais rápido, na comunidade ele causa uma impressão de respeito maior, um status perante essas pessoas. E programas que garantem uma permanência na escola, inclusive com recompensa financeira, parece que representam uma ideia de prevenção dessa possibilidade do crime organizado acolher, né? Buscar isso. E quando a gente fala de facções criminosas, hoje em dia, inclusive aqui no nosso estado, a gente observa que além desse fenômeno da juvenilização, a gente tem um fenômeno também da feminilização. As meninas que em anos anteriores eram as companheiras dos traficantes, dos donos das bocas, né, das lideranças, elas agora passam a assumir o lugar desses maridos e namorados, porque eles foram presos ou foram mortos, né? E isso gera uma nova dimensão de gênero, né, dentro da questão de gênero, para nos preocupar com relação a esse aspecto da violência. Preocupante, viu? Agora, doutor, em razão do nosso tempo, queria muito que o senhor dissesse para quem está em casa, porque a gente está no período de férias, esse período, né? Como que a sociedade, ela de uma forma geral, ela pode colaborar? E quando eu falo sociedade, às vezes as pessoas se colocam, a gente se coloca num espaço muito distante, né, de determinadas realidades. E aí, essa mesma sociedade que eu me refiro é ali na minha rua, é ali no meu bairro, é ali, né, o meu vizinho que está do lado, né? O que eu posso e o que eu preciso ter ou estar no meu estado, né, melhor dizendo, para que eu possa colaborar de forma positiva nesse processo? A primeira coisa é não naturalizar a violência, não banalizar a violência, porque há tipos de violência que sequer a gente percebe. O casamento infantil é um tipo de violência, a questão do uso das redes sociais podem gerar vários casos de violência, até mesmo de violência sexual. Hoje se fala em estupro virtual, por exemplo. Então, você não percebeu que rede seus filhos estão acessando, pode ser a forma de entregá-los para a própria agressão, para a própria violência, né, que está ali presente. Mas percebendo qualquer forma de violência, o passo seguinte é assumir a responsabilidade, que é uma responsabilidade do nosso processo civilizatório, que é de denunciar. E você não precisa denunciar se colocando em risco. Hoje a gente tem vários equipamentos, várias ferramentas para essa denúncia. Você não é policial, você não é um investigador, mas você pode colaborar, inclusive anonimamente, fazendo a denúncia pelo Disque 100, que funciona o ano todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você recebe, mesmo fazendo uma denúncia anônima, um número para acompanhar essa denúncia. E isso tudo vai ajudar a salvar vidas e mudar histórias. Inclusive, né, doutor, observando também essa criança em casa, né? Sim. Essa criança, esse adolescente. A gente tem numa plataforma de streaming
um seriado recente, Adolescente, que é muito interessante. São 4 capítulos só, uma minissérie, mas que nos mostra o que a cultura do estupro, né, ela pode causar no silêncio dos quartos, né? Uma família aparentemente muito funcional, em que um adolescente de 13 anos assassina uma colega de quarto porque ela fazia bullying por questão relacionada a essa cultura, como eu disse, cultura do estupro, o machismo estrutural que vem sendo disseminado para esse público cada vez mais jovem nas redes sociais. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Eu queria muito que o senhor retornasse com a gente. O senhor que é um querido, está de férias, mas está aqui, vestiu o terno, né, para poder vir para cá, para conversar com a gente, trazer tantas informações e conhecimento, né, que são oportunos para todos nós enquanto sociedade. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. E olha só que iniciativa bacana, viu? Crianças e adolescentes estão sendo estimulados para a arte e o resultado já começa a surgir. Cerca de 30 trabalhos foram selecionados e estão expostos aqui em São Luís, lá na sala do SESC, mostrando a criatividade e o desempenho, e melhor também, né? O empenho desses nossos novos talentos maranhenses. Obras assinadas por crianças e jovens maranhenses ganharam espaço na Sala SESC de Exposições, na Fé Comércio, em São Luís. São mais de 30 trabalhos de artistas de 6 municípios do estado em uma mostra que valoriza a criatividade e dá visibilidade a novos talentos. A Exposição Midas é um projeto novo, né? Está acontecendo na primeira edição esse ano e é um investimento do SESC, né? Que é um braço do Sistema Fé Comércio, nas artes visuais, especificamente com artistas do público que tem entre 10 e 18 anos, ou seja, o público infanto-juvenil, né? Então esse projeto está acontecendo desde o ano passado com uma estruturação, mas de fato a sistemática dele começou esse ano, com o lançamento de edital, né? Aberto para esse público, né? Que puderam inscrever suas obras, né? Submetendo aí para uma análise de curadoria. Então aqui a gente tem a seleção de 30 obras, né? A gente tem representações de 30 artistas da região aqui da Grande Ilha, né? São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, mas também de Barreirinhas e Amarante do Maranhão. As obras foram produzidas por artistas de 10 a 18 anos com linguagens que variam da fotografia ao desenho, da pintura à aquarela. A Mostra Infanto-Juvenil faz parte do projeto Midas. A exposição destaca a diversidade de técnicas e estilos. Além de estimular o protagonismo juvenil, o projeto reforça o papel da arte como ferramenta de inclusão, autoestima e formação cultural. A iniciativa reúne artistas de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa, Barreirinhas e Amarante do Maranhão. Uma nova geração que já expressa em suas obras maturidade e compromisso com o fazer artístico. Eu pensei em uma memória minha quando eu era criança, que chamaram as crianças para o palco de um arraial para dançar com um Bumba Meu Boi. Ou seja, foi uma mistura de uma memória quando eu era menor e uma fantasia minha com uma personagem autoral. Entre os destaques está a obra do estudante Vitor Barros. Em uma pintura marcada por força simbólica, ele retrata a dependência emocional. A obra chama atenção pela expressividade e por trazer à tona um tema delicado e atual, reforçando o papel da arte como instrumento de reflexão. Eu fiz a obra com uma tela de 50 por 40 e nela eu usei tinta guache, materiais bem simples. Mas o foco realmente eu queria fazer era na composição da obra, mas não dos materiais. E a obra queria retratar isso, a dependência emocional, um tema que não é tão falado quanto a ansiedade e a depressão, mas é um mal que pode levar a ambos. A Mostra Midas segue aberta a visitação gratuita até o dia 12 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 5. Uma oportunidade para se encantar com a sensibilidade e a criatividade dos pequenos e jovens artistas maranhenses. A gente deixa o convite para o público, né, para trazer toda a família, amigos, né, convidados. Esse aqui é um momento de lazer, mas que envolve arte e cultura, né? A Sala SESC de Exposições funciona de segunda a sexta, né, de 8h30 às 12 horas e de 13 às 17. E aqui vocês podem também realizar visitas agendadas, né, seja de forma espontânea ou também para grupos. E
que essa turma seja cada vez mais estimulada, né? Afinal de contas, a gente sabe que a arte, ela abre vários espaços, né? E principalmente esse que leva a criançada para poder desenvolver o que eles precisam, né? E que bom ocupar o tempo dessa forma. Mas olha, o Maranhão alcançou a 3ª posição no ranking de transplante cardíaco, isso na região Nordeste. E claro que a gente sabe que é excelente esse resultado, né? A meta agora é ampliar os serviços com o objetivo de salvar vidas e consolidar o Estado como uma referência. O Maranhão acaba de conquistar um marco histórico na área da saúde pública. Com a realização do primeiro transplante de coração, o estado passou a ocupar a 3ª posição no ranking de transplantes cardíacos do Nordeste, ficando atrás apenas de Pernambuco e Ceará. Nacionalmente, subiu para a 10ª colocação, empatando com estados como Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba. O transplante cardíaco, que foi o marco, né, na história do Maranhão agora em 2025, foi realizado dentro daquilo que foi esperado. A equipe vinha se preparando há bastante tempo, né, o receptor passa bem, né, e a gente considera realmente que foi um sucesso. O transplante de coração realizado aqui no Hospital Universitário da UFMA não apenas salvou uma vida, como também colocou o Maranhão entre os estados com maior capacidade de realizar procedimentos de alta complexidade. A meta da Secretaria de Saúde é ampliar ainda mais os transplantes de órgãos, consolidar o Maranhão como referência no Norte e Nordeste e, acima de tudo, salvar mais vidas. Antes, pacientes em situação crítica precisavam ser transferidos para outros estados para conseguir um transplante de coração. Agora, com a estrutura montada aqui mesmo, esse deslocamento deixa de ser necessário, o que facilita o acesso ao procedimento, reduz custos e aumenta as chances de sucesso. Ou seja, o Maranhão vai poder ofertar de forma contínua a assistência cardiovascular de alta complexidade no transplante cardíaco para quem mais precisa. Então, isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação das equipes, do Hospital Universitário, da Secretaria de Estado da Saúde, da Central e de todos os parceiros, como o Hospital Carlos Macieira também. Com essa conquista, o Maranhão demonstra que investimento, estrutura e profissionais qualificados fazem toda a diferença na construção de um sistema de saúde público mais eficiente, humano e preparado para os grandes desafios. É natural que o Estado avance a partir de suas necessidades, a partir de sua capacitação nessa área para atender as demandas da população. Olha só, eu vou para o intervalo, é bem rapidinho, mas na volta a gente fala sobre economia. Isso porque o PIB do Maranhão cresceu quase 2% no primeiro trimestre desse ano. E tem ainda a agricultura familiar, viu? Lá da zona rural daqui da capital, recebendo assistência técnica. E lógico que não pode faltar o nosso giro de notícias com informações aqui da capital e do interior. É um instante só e eu volto já já. Falei que ia ser rapidinho, já estou de volta por aqui, claro, sempre estimulando você aí do outro lado, a gente sabe que está nas férias, né? Então, que tal? Toda segunda-feira a gente tem esse encontro aqui marcado na tela da sua TV Assembleia, por isso, agora na hora do almoço, em meio àquela confusão boa, né, de estar em casa, aí a dona de casa está ali fazendo seu almoço, esperando a turma chegar, e a criançada de férias também. Já liga a televisão e espera a gente, viu? 12h30 é o nosso encontro, eu vou estar aqui te esperando sempre. Mas se hoje você só ligou agora a TV e encontrou aqui a nossa revista, não tem problema não. Segunda-feira que vem você já sabe que é 12h30. Mas logo depois, no finalzinho aqui do programa, você já pode ir lá no YouTube, pode acessar aí, coloca assim, ó, TV Assembleia, você já encontra aqui o nosso canal, procura o Revista Maranhão, vai estar lá. Todos os links disponíveis para que você possa assistir aí o nosso conteúdo e também já mandar para quem você acha que é importante, tá? Então, esse é o nosso encontro, eu sempre vou estar aqui te esperando. E olha, gente, uma ação realizada pela Agência de Pesquisa Agropecuária levou assistência técnica para agricultores familiares aqui da zona rural da capital. E o objetivo é estimular o desenvolvimento de ferramentas que possibilitem o crescimento das comunidades. A Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, a AGERP, realizou uma ação de assistência técnica
na propriedade de Dona Sebastiana, localizada na comunidade Arraial, no bairro Quebra-Pote, zona rural de São Luís. A ação contribui para diagnosticar e orientar os agricultores familiares de acordo com as necessidades de cada um, assim como de suas criações. Essa atividade é uma atividade que nós fazemos ela de maneira contínua, essa prestação de orientação técnica, acompanhamento, aperfeiçoamento das práticas, capacitação dos agricultores familiares, através dessas atividades, capacitando, orientando e fornecendo subsídios necessários para que os agricultores tenham a capacidade de poder desenvolver as atividades. A assistência técnica e extensão rural, a ATER, é uma ferramenta fundamental para a inserção dos agricultores familiares no processo de desenvolvimento rural. A dona da propriedade visitada, que é agricultora familiar e beneficiária da AGERP, diz que a assistência não é apenas técnica, ela dá força e esperança para continuar produzindo e sustentando a família. Dona Sebastiana, é só gratidão. A importância dele estar aqui, né, nos orientando, que eu sou criadora de aves, né, patos, galinha, caipira, caipirão, e é muito bom a participação deles nos ensinar a conduzir, né, de qualidade nessas coisas para nossos clientes, né, para o nosso consumo também, é muito importante. E olha, por falar em crescimento, o Produto Interno Bruto, que é o PIB aqui do estado, cresceu quase 2% agora no primeiro trimestre de 2025. O resultado reflete, lógico, né, o desempenho positivo das atividades econômicas aqui de forma local, né, com destaque para o setor agropecuário. O Produto Interno Bruto do Maranhão vem crescendo gradativamente ao longo dos anos. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos divulgou os primeiros resultados deste ano. Apenas no primeiro trimestre de 2025, o PIB do Maranhão cresceu 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados também apontam para o acumulado nos últimos 4 trimestres, em que os índices do estado superaram o da região Nordeste e o da média nacional. É o primeiro trimestre de 2025, o Maranhão apresentou bons resultados positivos. Comparando-se a 2024, nós tivemos um aumento de 1,9%, principalmente pelo agro, pela indústria e pelos serviços. Os setores que mais contribuíram para o aumento do PIB foi o da indústria, construção e o setor agropecuário, em destaque para a colheita de grãos como a soja. O Maranhão vem se destacando já nos últimos trimestres e nos últimos anos, através de políticas agressivas no bom sentido, de atração de investimentos. Nós temos hoje mais de 40 mil empregos sendo gerados por indústrias no estado do Maranhão, beneficiadas pela nossa política de benefício fiscal. Nós temos aí mais de 10 bilhões de investimento, somando-se 2024 e perspectiva de 2025 para o estado do Maranhão, juntamente com o agronegócio, tem sido o nosso grande potencial. Isso representa um percentual significativo na balança comercial. Então, em 2014, nós estamos falando de 19% de toda a soja que foi escoada no Brasil foi pelo Porto do Itaqui. E a União utiliza o Itaqui como planejamento para o futuro. Então, dentro do estudo de viabilidade, por exemplo, do escoamento de grão via modal ferroviário no Mato Grosso, considera o Itaqui como o caminho mais viável para escoamento dessa carga de soja e milho. Além dos dados do IMESC, o Maranhão também teve resultados positivos no levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública. No ranking nacional, o estado aparece na 4ª posição com maior taxa de crescimento do PIB. O indicador parte do pilar de potencial de mercado, que indica o avanço econômico. Esse índice é, na verdade, uma média, um somatório de variáveis que levam o empreendedor a decidir onde colocar o seu dinheiro, onde investir. Então, são variáveis como infraestrutura de logística, política tributária, clima favorável aos negócios, qualificação de mão de obra, crédito, enfim, são temas que o governo Carlos Brandão tem trabalhado, tem desenvolvido. Isso favorece muito a questão da integração regional, principalmente por conta do corredor de exportações, que tem sido um fator decisivo para o crescimento do nosso PIB, puxado pelo desempenho do agronegócio e também pela inovação na indústria. Então, esse movimento acaba fazendo com que o Maranhão se entregue com os eixos tanto do meio norte quanto também com o sudeste do país.
E que bom, né? Poder concluir com informação boa, informação positiva, de crescimento. E é assim que eu quero, viu? Que a sua semana seja só de crescimento também e de boas notícias, que é que tem que ser, né? Assim a vida sempre. Mas se acontecer aqueles percalços, dá aquela respirada, volta para o mesmo movimento e para o mesmo compasso, tá bom? Segunda-feira eu quero te ver por aqui, logo mais tem informações na tela da sua TV Assembleia. E claro, eu espero que você tenha uma excelente semana, fique com Deus e em paz. Até segunda. Tchau, tchau.